Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Hoje vamos dar continuidade, ao nosso tema sobre o centro cirúrgico e vamos ingressar falando sobre as cirurgias, as principais nomenclaturas também e quais são os tipos de cirurgias que existem em relação ali ao campo, do centro cirúrgico. Bem, primeiramente, cirurgia é uma operação, ela é um tratamento de uma doença, de uma lesão ou até mesmo de uma deformidade externa ou interna, com o objetivo ali de reparar, corrigir ou até mesmo aliviar um problema físico. Bem, as cirurgias, elas existem algumas classificações. Em relação ali, a gente pode classificar quanto à finalidade, a ordem de prioridade, quanto ao porte de cirurgia, quanto ao tempo de duração da cirurgia e quanto ao potencial de contaminação dessa cirurgia. Então, são em essas quantidades, essas classificações que a gente vai utilizar no dia a dia ali na hora da gente observar uma cirurgia ou participar de uma cirurgia. Bem, quanto à finalidade, a finalidade do tratamento cirúrgico, ela pode ser curativa, paliativa, diagnóstico, reparadora, reconstrutora ou a chamada cirurgia plástica, Ela pode ser também ali, dentro desse contexto, quanto à finalidade, a gente vê ali curativo, no caso o objetivo vai ser extirpar ou corrigir a causa da doença, por exemplo, uma apendicectomia, que é a retirada do apêndice. Ela pode ser paliativa, com o objetivo de atenuar ou buscar uma alternativa para a melhora da condição, do alívio à dor ou a correção do problema. Ela também pode ser diagnóstico, com o objetivo de esclarecer o processo patológico, por exemplo, uma laparotomia exploratória. Vamos supor que um paciente tomou ali uma facada, chegou ali no centro cirúrgico, chegou no hospital, foi encaminhado ao centro cirúrgico. A gente não sabe o que aconteceu, que órgãos foi lesionado. Então a gente faz uma laparotomia exploratória, abre todo o abdômen, fazendo essa laparotomia, o que a gente consegue ver? A gente consegue simplesmente observar o que está acontecendo, tá bom? Uma dica, da colega de vocês, pediu para eu estar esclarecendo um pouquinho mais esses termos, então esse aí seria a laparotomia exploratória, tá bom? Foi quem pediu foi a Clenilda, para a gente estar falando um pouquinho mais, de forma resumida, ou em vez de estar lá buscando no Google, é bem mais interessante, realmente, certo? Mas não deixem de procurar, por exemplo, o que é uma laparotomia exploratória, porque se vocês não visualizarem o que é, não vai sair da imaginação de vocês o que eventualmente possa ser, tá bom? Existem muitas cirurgias muitos procedimentos que a gente nunca viu na vida, nunca fez, mas teoricamente a gente tem que saber executar, e na hora que a gente vê a gente tem que identificar, esse é tal procedimento, Nesse caso aí pode ser uma laparotomia exploratória. Uma gastrotomia, o que seria uma gastrotomia? Seria uma abertura ali do estômago, para fazer uma melhora ali na condição de um problema. Uma apendicectomia seria a retirada do apêndice, tá bom? Reparadora, por exemplo, como as cirurgias plásticas, reconstrutora reparadoras. Um enxerto de pele, por exemplo, em paciente queimado. Se você te retira a pele de um local, faz uma cirurgia em um determinado local e faz o enxerto em outro local, ou você faz um colgarro, que seria a translocação de uma parte da pele para outro lugar, tá bom? Ou uma rinoplastia, reconstrutora, tem ali algum pólipo no nariz, ou o nariz é quebrado, ou é muito acentuado, ou é pequeno. Então faz uma rinoplastia, que já é uma remodelação com objetivo estético, mas na verdade a maioria das vezes é reparador, é verdade? Então faz ali a rinoplastia e porventuramente continua todo o procedimento, Então são vários tipos de cirurgias em relação ali à finalidade. Quanto à prioridade, existem cirurgias de emergência, urgência, necessária, eletiva e a opcional, tá bom? Quanto às cirurgias, maiormente sempre cirurgias ali, poucas cirurgias vai ser cirurgias que simplesmente vai chegar lá na emergência e vai entrar no centro cirúrgico, são poucas, tá bom?
A maioria não entra, tá bom? Por exemplo, de emergência, né, quando o paciente necessita atenção imediata. É um distúrbio, olha só, a emergência é quando tem um distúrbio que pode causar a morte do paciente de forma imediata. Daqui a 5 minutos ele pode morrer, se não for feita uma intervenção, né? Indicações da cirurgia nesse caso, ele é imediato, tem que ser já, agora. Exemplo, sangramentos graves, né? Obstrução de vesical, intestinal, fratura de crânio, feridas por arma de fogo, arma branca, queimaduras em áreas extensas. Então, entra no centro cirúrgico, tá bom? E de urgência? De urgência, o paciente já não precisa de atenção rápida, você pode esperar, fazer um planejamento dessa cirurgia e logo depois você ingressa com o paciente, né? Por exemplo, uma infecção aguda da vesícula, cálculos renais, ureterais, né? Por exemplo, um cálculo renal, vou entrar imediato com o paciente, vou tirar os cálculos? Não, não é assim. Eu tenho que ver se existe a capacidade desse paciente ser operado ali. Existem profissionais com a capacidade técnica suficiente. Existem equipamentos técnicos também que possam auxiliar nessa cirurgia. Se não, eu vou ter que referir meu paciente, mandar meu paciente para um outro centro, para um outro hospital. Enquanto nesse período, eu simplesmente vou dar calmante para o paciente, vou dar um ansiolítico, vou colocar um sedativo no paciente, fazer o paciente tranquilizar, dormir, né? No caso aí, se é um cálculo renal, vou evitar que o paciente fique tomando água, por exemplo, para os cálculos renais não se movimentarem. Então, são ações que a gente vai fazer no paciente, né? Nessas 24 horas, 30 horas ali, tá bom? Cirurgias necessárias, né? Quando o paciente precisa dessa cirurgia, né? Ele pode ser planejado, pode ser amanhã, depois, próximo mês, o ano que vem, daqui 10 anos, o paciente precisa, é um bem necessário para ele, por exemplo, mas que não implica em nenhum momento a função de vida do paciente, né? Por exemplo, vamos supor, eu tenho aqui um pólipo no nariz, né? Quero fazer uma rinoplastia. É necessário? É necessário, mas eu posso passar o resto da vida sem fazer cirurgia? Posso, tranquilamente, a não ser que me prejudica. Por exemplo, distúrbio da tireoide, catarata, né? Catarata, posso ver com a catarata? Posso, tranquilamente eu posso ver com a catarata. Mas eu vou fazer cirurgia amanhã? Não, eu posso planejar, tudo certinho, tirar um momento de férias. Quando eu fizer a cirurgia, eu estou no meu período de férias, não vai ter nenhuma implicação, eu vou conseguir fazer meu repouso. Verdade? E existem as seletivas, né? As cirurgias eletivas. O paciente pode ser operado. A não realização da cirurgia não é catastrófica, ou seja, não acontece muitas coisas, né? Geralmente aí exige a reparação da cicatriz, hérnia simples ou reparação vaginal, por exemplo. Opcional é a decisão do paciente, né? Preferência pessoal, cosmética. Colocar um silicone, colocar glúteo, colocar um implante ali nos lábios, fazer um botox, alguma coisa do tipo. É preferencial, tem cirurgia que é opcional. Você não necessariamente você tem que fazer a cirurgia. Não está te prejudicando em nada, tá bom? Então não tem nenhuma interferência. Geralmente esse tipo de cirurgia, essa opcional, é uma cirurgia de tipo cosmético, tá bom? Bem, quanto à urgência da cirurgia, né? Ela pode ser de emergência, tratamento cirúrgico que requer atenção imediata, né? Ferimento por arma de fogo, hematoma subdural, né? Bateu a cabeça, fratura exposta, tá bom? Não é toda fratura que vai entrar, tá bom? Tem que ser fratura exposta. Se for fratura exposta, entra. Mas se não for exposta, vai para a sala de observação, fica ali até o traumatologista aparecer, tá bom? Mas se não, aí sim entra no centro cirúrgico. Mas claro, com um traumatologista, tá bom? De urgência seletiva, né? A gente já viu aqui mais ou menos. Vamos falar só um pouquinho aqui das nomenclaturas. A de urgência, por exemplo, apendicectomia, né? A retirada do apêndice. Infecção da vesícula biliar, né? Que é quando inflama a vesícula, vai lá, tem que fazer a retirada. Uma mamoplastia, né? É eletiva. Então, vou colocar ali um silicone, né? Então, seria uma mamoplastia. Ou a redução, né? Também. Uma hérnia simples também, eletiva. E de acordo ao porte cirúrgico ou risco cardiológico, tá? A gente divide em 3 partes, né? Grande porte, médio e pequeno porte. A de grande porte é aquela que existe a maior probabilidade de perda de fluido de sangue. É uma cirurgia de emergência e geralmente envolve riscos vasculares. A de médio porte
Existe a probabilidade média de perda de fluidos e de sangue, recessão de carcinoma, né, ou seja, algum tipo de câncer, prótese de quadril, quadril sangra bastante, tá bom? E de pequeno porte ali, por exemplo, uma cirurgia plástica, uma cirurgia digestiva, certo? Mamoplastia vai sangrar pouco, uma rinoplastia vai sangrar pouco, tá bom? Ou seja, muitas vezes nem sangra, na verdade, tá bom? E de acordo ao tempo de duração, né? Pode ser de porte 1, 2, 3 e 4. Porte 1 até 2 horas, como a rinoplastia, né? Porte 2, colecistectomia, retirada da vesícula. Gastrectomia, retirada da parte do estômago. De 4 a 6 horas, uma craniotomia, por exemplo, abrir o crânio do paciente. Às vezes tem um coágulo ali dentro, tem que fazer a retirada desse coágulo. Eu já passei até 12 horas lá numa craniotomia. Mas existe uma variação aí, né? De porte 4, né, acima de 6 horas, por exemplo, transplante de fígado, né? Então requer um pouquinho mais de dedicação. E claro, existe cirurgias que pode passar disso. Existe já na história, a gente consegue ver aí, tá? Uma história recente aí. Por exemplo, uma operação de pacientes siameses que eram unidos pela cabeça que demorou praticamente 48 horas, né? 2 dias de cirurgia. E as equipes elas vão revezando. Reveza a equipe de enfermagem, reveza a equipe de limpeza, reveza a equipe administrativa, reveza ali a equipe médica, né, em si. Então vai fazendo o revezamento, tá bom? De toda a equipe. Bem, quanto ao potencial de classificação, né? A gente tem o seguinte, de acordo com a portaria 2.126, pode ser cirurgia limpa, potencialmente contaminada, a contaminada e a infectada, tá? Então a limpa, ela vai ter, todos os tecidos estão estéreis. A mamoplastia, por exemplo, a paciente entra com algum distúrbio? Não, ela não entra. Ela tem alguma inflamação? Não. Até que se tiver, ela não vai entrar, tá? Não vai colocar a prótese se ela tiver alguma infecção no corpo. Então é considerada uma cirurgia limpa, né? É uma mamoplastia. Potencialmente contaminada, uma colecistectomia com a colangiografia, por exemplo. Vai retirar na verdade ali a vesícula biliar e logo depois vai fazer uma colangiografia, né? Fazer um exame de radiografia no colédoco. Claro, ela pode ser potencialmente contaminada, porque quando eu for colocar ali o aparelho dentro do colédoco, né, depois que eu retiro a vesícula biliar, possa ser que eu acabe infectando na minha área operatória. Então ela é potencialmente contaminada. Não quer dizer que ela é contaminada, mas por alguma falha técnica, ela simplesmente pode contaminar, tá bom? Então ela é potencialmente contaminada. Ela não é limpa, mas por algum erro meu, algum erro de quem está operando, em volta ali, pode gerar uma contaminação. Então ela é potencialmente contaminada. E a contaminada? O que é contaminada? Eu vou fazer uma colecistectomia, uma hemicolectomia. Vou tirar parte do intestino. Eu não preciso nem falar que isso é contaminado, né? Contaminado, vai ter fezes, né? Não preciso nem falar mais nada. Tá totalmente contaminada. Infectada, cirurgia de reto e ânus, né, com secreção purulenta. Bom? Muito bem. Vamos ver agora umas terminologias cirúrgicas. Terminologia é algo bastante interessante. A gente aprender terminologia. A gente pode não saber muito sobre a área da saúde, a área da medicina, a parte mais técnica, mas se a gente aprender terminologias, né, terminologias médicas, vocês vão ir muito longe mesmo. A terminologia ela já diz para você qual é o procedimento, o que é que foi feito. Tá? A terminologia ela ajuda vocês conversarem e muitas vezes explicar para o paciente, tá? De forma mais discreta, o que aconteceu, o que se está acontecendo, tá bom? Então a terminologia ela é uma língua, né, que a gente utiliza dentro da área da saúde, dentro da área da medicina, dentro da área da enfermagem, para a gente conseguir comunicar entre nós, pessoal de saúde, né? Por exemplo, um médico passa a instrução para o enfermeiro passa a instrução para os técnicos,
E não necessariamente ele precisa ficar conversando meia hora explicando o que ele quer. Ele vai simplesmente falar uma terminologia e todo mundo vai entender. Mas para isso, para a gente entender, tem que literalmente estudar essas terminologias, tá bom? Então essas terminologias vocês têm que foca nas terminologias que são coisas do dia a dia que vocês vão ver bastante, tá bom? Muito bem. Para a gente entender a terminologia, a gente tem que entender o seguinte: existe o prefixo, o sufixo e os termos, tá bom? Então, existe essas nomenclaturas aqui de prefixo, sufixo e os termos. Vamos dar uma olhadinha? Os termos. Os termos são formados por prefixo e sufixo. Sendo os prefixos, né, que designa a parte do corpo relacionado com uma cirurgia, e o sufixo indica o ato cirúrgico, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui para frente. Principais objetivos: fornecer sob forma verbal ou escrita uma definição do termo cirúrgico, descrever os tipos de cirurgia, preparar os instrumentos, o equipamento cirúrgico apropriado a cada tipo de cirurgia, assim como dar uma ordem ou recepcionar uma ordem com maior facilidade. Bem, por exemplo, significa externo, fora. Circun, ao redor. Cisão é separação. Então, se eu falo circuncisão, significa que eu estou fazendo uma separação ao redor de alguma coisa. Tá bom? Exemplo. Exo. Exo, né? Seria aqui o fora, né? O EX seria fora. Projeção acentuada do exoftalmo, por exemplo. Fora, olho ocular para fora. Ou seja, projeção acentuada do glóbulo ocular. Ou seja, vocês já viram o paciente com aqueles olhos saltados, né? Alguma pessoa que tem aquele olho mais saltado, mais proeminente, isso se chama exoftalmia. Né? Exoftalmia ou oftalmia, a mesma coisa. Circuncisão ou postectomia. Ou seja, a excisão do prepúcio. Ou seja, cortar ao redor, separar o prepúcio. Bom? O que mais? Prefixo, né? Aqui a gente vai ver aqui o prefixo e os principais, o que é relativo, né? Toda vez que eu falo adeno-hipófise, por exemplo, eu estou me referindo a glândula. Então eu tenho adeno-hipófise, eu estou falando glândula-hipófise, né? Só que eu simplifico aqui e escrevo somente adeno. Então, se tiver a nomenclatura adeno, significa glândula. Ângio é vaso, bléfaro é pálpebra, cisto é bexiga, cole é vesícula, colo é cólon, colpo é vagina. Por exemplo, se eu falo colposcopia, ou seja, é um exame que se realiza na vagina. Vocês não precisam saber aqui como é que faz a colposcopia, mas você já sabe que é na vagina. Uma colonoscopia, é um exame que faz lá no cólon, né? Colecistografia é um exame que faz lá na vesícula. Cistografia é um exame que faz lá na bexiga, tá bom? É claro, vai estar relacionado a exame, pode ser uma operação. Uma cistectomia, por exemplo, vai ser retirada da bexiga, entende? Então, aqui vai ter um prefixo e vai ter o relativo, né? Masto é seio, meningo, meninge, nefro é rins, oftalmo é olho, óforo é ovário, né? Orque é testículo, ósteo é osso, cardio, coração, uro é pênis, né? Então, gineco é mulher, relacionado à saúde da mulher. Mastologista é um homem, um especialista que cuida, né, na verdade, pode ser homem ou mulher, na verdade, que cuida dos seios, né? Entero, intestino delgado, espleno, baço, gastro, estômago, hepato, fígado, ístero é útero, oto, ouvido, né? Negócio vocês escutam falar, otorrinolaringologista, né?
Oto, ouvido. Laringo, laringe. Otorrino, né? Rino seria o quê? Rino seria nariz. Então seria ouvido, nariz, laringe. Então ele só cuida dessa área. Otorrinolaringologista. Proctor, reto, proctologista. Aqui rino, nariz. Salpingo, trompa, né? Aqui junto com o útero. Tráqueo, traqueia. Agora vamos ver o sufixo, né? O sufixo e o significado. A gente vai juntar, olha só que interessante. A gente vai juntar essas palavrinhas, esses prefixos, oto. Agora vamos juntar com os sufixos. Então temos aqui ectomia, remoção ou parcial de alguma coisa. Pexia, fixação de um órgão. Plastia, alteração de forma ou função, né? Isso aqui vocês sabem, é remodelação, né? Plastia. Escópia, visualização do interior do corpo. Visualização. Stomia, abertura de um órgão. Tomia, somente tomia. Estomia é abertura. Tomia é incisão. Tá bom? Então vamos juntar aqui. Se eu falo que é uma adenectomia, eu estou falando que vai ser uma, olha só, remoção parcial ou total de uma glândula. Adenectomia. Tá bom? Remoção para uma glândula. Amidelectomia, remoção das amígdalas. Apendicectomia, remoção do apêndice. Cistectomia, remoção da bexiga. Colecistectomia, remoção da vesícula biliar. Colectomia, remoção do cólon. Pode ser total ou parcial. Craniotomia, da colota óssea, né, na cabeça. Embolectomia, retirada de um êmbolo. Certo? A outra cirurgia, histerectomia, retirada do útero. Laminectomia, lâmina da vértebra, né, pela parte posterior. Lobectomia, lóbulo de algum órgão, geralmente pulmão aqui, tá bom? Mastectomia, retirada da parte total da mama. Biomectomia, retirada de um bioma. Nefrectomia, retirada de um rins, ou parte do rins. Oforectomia, remoção dos ovários. Orquintectomia, remoção dos testículos, tá bom? Vamos ver mais? Esofagectomia, esplanectomia, fistulectomia, gastrectomia, hemorroidectomia, hepatectomia, pancreatectomia, pneumectomia, prostatectomia, retossigmoidectomia, salpingectomia, tireoidectomia. Então, é fácil, não é difícil, é só juntar o sufixo com aqui o prefixo. Tá bom? E claro, muitas outras, tá bom? Vamos ver aqui o sufixo pexia. Cistopexia, fixação da bexiga. Histeropexia, útero na parede abdominal. Nefropexia, rins, a parede abdominal. Retinopexia, fixação da retina. Orquipexia, testículo na bolsa. Então, se vamos supor que vocês recebem uma ordem lá do cirurgião, me ajuda aqui a fazer essa cistectomia. Opa, cistectomia vai ser, vamos pegar a bexiga, vamos dar ali um pontinho, né, na bexiga, com a linha cirúrgica a gente vai amarrar na parede abdominal. Para que serve isso? Isso aí vai servir para evitar incontinência urinária. Olha que interessante. Vai lá, dá 2 pontinhos, abre ali, né, o paciente. Foi lá, dois pontinhos na bexiga, amarrou na parede do abdômen, fechou o paciente, acabou a incontinência urinária do paciente. Aquele paciente que às vezes no momento de dar aquela risadazinha ali, escapava a urina, opa, parou. Por quê? Foi lá e deu 2 pontinhos. Então ele fez uma cistopexia. Né? Foi uma cirurgia chamada cistopexia, resolveu o problema de incontinência urinária. Certinho? E muitas outras cirurgias. Bom? Plastia, né? Plastia, todo mundo sabe. Mamoplastia, piloroplastia, quelodoplastia, rinoplastia, ritidoplastia, salpingoplastia.
Para que serve a salpingoplastia? São as mulheres que fazem ligadura, né? Não querem ter mais filho. E, porventuramente, lá no futuro, ela quer reverter a situação e quer ter filho agora. Arrumou outro marido, ou o marido aconteceu de que ele tem a família, né? Quer crescer mais a família. Ela vai lá e faz a reversão. Pega ali o que foi ligado, né? Foi feita aquela ligadura e faz uma salpingoplastia. Ou seja, faz uma recanalização das trompas. E a mulher ela vai ficar fértil novamente, vai passar um tempinho, ela vai engravidar de novo. Tá bom? Certinho? Isso aqui é decoreba, tá? Depois que vocês aprendem, vocês não precisam saber mais o sufixo, o que é sufixo, o que é prefixo. Pronto, é automático, tá bom? Por exemplo, uma tenorráfia. Opa, ráfia é sutura de alguma coisa. Tendão. Muito bem. Então seria uma sutura do tendão. Perineoráfia. Uma sutura do períneo. Palatorráfia é uma sutura da fenda palatina. Osteorráfia é a sutura dos ossos, né? Claro, vai ser com fio metálico, né? Vai ser um aço cirúrgico. Herniorráfia vai ser o ato de dar lá, lembra daqueles pontinhos que eu falei? Muito bem. Esse ato de lá dar esses pontinhos se chama herniorráfia, né? Ou simplesmente rafia. Lembra que a gente estava falando aqui sobre a salpingoplastia? Se eu tenho uma salpingoplastia, quando eu vou costurar isso aqui, esse procedimento se chama, a cirurgia em si se chama salpingoplastia. Mas o ato de eu ir lá fazer a sutura se chama salpingorráfia. Mudou alguma coisa? Não. Só mudou a nomenclatura de plastia para o que se refere à fixação, sutura. Tá bom? E assim por diante. Tá bom? Blefarorráfia, coprorráfia, gastrorráfia, herniorráfia, osteorráfia, palatorráfia, perineorráfia, tenorráfia. E quantas outras tiverem. Tá? Agora, concoscopia, né? Astroscopia, broncoscopia, citoscopia, colonoscopia, tudo isso aqui é exame, pessoal. Colposcopia, né? Duodenoscopia, endoscopia, esofagoscopia, gastroscopia, laringoscopia, laparoscopia, sigmoidoscopia, uretroscopia, tá bom? Então, tem todas essas variações, tá bom? Principais aparelhos para visualização direta, né? Se eu estou falando de uma artroscopia, eu vou utilizar um artroscópio, um broncoscópico para visualizar os brônquios, né? Citoscópio para visualizar a bexiga, a uretra, né? Colposcópico para visualizar o reto, tá bom? E assim por diante, tá? Um laringoscópio, por exemplo. Um laringoscópio para me ver o que? A laringe, tá bom? E assim, pessoal, é interessante vocês revisarem de verdade, tá? Não tem como repetir de um por um. É muita coisa, tá? É muito detalhe. Aqui é só um exemplo de como seria a nomenclatura, tá bom? Contomia, por exemplo, que é a abertura. Artrostomia, broncostomia, cardiotomia. Se eu estou falando de uma cardiotomia, eu vou abrir o quê? O coração. Se é uma cistotomia, eu vou abrir o quê? A bexiga. Tá bom? Então, tudo está relacionado ali, sufixo e prefixo. Aprendeu o sufixo, aprendeu o prefixo, pronto. Não tem erro mais, tá bom? Aprendeu o famoso Medicase, tá bom? Bora lá ver algumas posições cirúrgicas para a gente finalizar? Posições cirúrgicas. As posições cirúrgicas, basicamente, são posições, né, adequadas no caso do paciente vai ficar ali para fazer o procedimento de algum tipo de cirurgia. Nesse caso aqui, olhem basicamente como é que o paciente está. Isso aqui se chama decúbito supino ou dorsal. Tá bom? Decúbito ventral ou prona. Tá bom? Paciente de barriga para baixo. No caso, o supino, paciente de barriga para cima. Tá? Tem o supino, tem o prona.
tem um decúbito lateral, né? O paciente vai ficar do lado direito, do lado esquerdo, vai ficar de ladinho. Claro. Agora, para que serve todas essas posições? Porque eu vou simplesmente precisar que o paciente esteja nessa posição para a equipe cirúrgica fazer o procedimento. Tá bom? Posição de lototomia ou posição ginecológica, né? É essa posição aqui, tá bom? O paciente apoiado, tem esses ferros aí que ajudam a fazer o apoiamento, tá? Existem as perneiras. Então, existem vários procedimentos. Por exemplo, nesse caso a gente pode fazer uma histerectomia vaginal. Histerectomia? Útero. Histerotomia, retirada. Vaginal. Peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Histerectomia, ou seja, a retirada do útero via vaginal. É isso? Isso. Histerectomia via vaginal. Tá bom? Ou seja, retirar o útero através da via vaginal. Posso tirar pelo abdômen? Posso. Mas para que eu vou deixar uma cicatriz no paciente, não é mesmo? Então, tira pela vagina. Melhor. Verdade? Já vai ser um trauma fazer essa retirada, e para que eu vou deixar mais uma cicatriz? Então, deixa sem cicatriz. No caso aqui, a lateral, decúbito lateral, pode ser direita ou esquerda, depende da posição. Pode ser uma cirurgia dos rins, pode ser uma cirurgia torácica, né? Eu quero acessar, por exemplo, fígado, quero acessar pulmão, então eu vou utilizar uma dessas posições. A prona, né? A cirurgia da coluna, a hérnia de disco. E a supina é a que a gente mais utiliza. A que a gente mais utiliza vai ser a supina. Sempre. Né? Eu vou fazer um implante de seios, supina. Vou fazer uma rinoplastia, supina. Vou fazer uma cesárea, supina. Vou fazer uma hérnia, supina. Vou fazer uma histerectomia, supina. Tudo supino. A maior, 99% vai ser supino. Tá bom? Das cirurgias. Então sempre o paciente vai estar nessa posição, supina. E existem outras, tá? Outras posições. Por exemplo, posição de Trendelenburg, tá? Geralmente eu utilizo fazer laparotomia do abdômen inferior, né? No caso, o intestino vai todo pro rumo do estômago, fica livre ali a parte inferior. Quer dizer, o paciente fica de perna para cima, né? Posição de Trendelenburg. Ou pode ser Trendelenburg reverso, né? Ou procline, que é a cabeça que vai ficar para cima. Geralmente aí reduz a pressão cerebral, tá bom? Geralmente utilizado muito nas cirurgias de crânio, tá, pessoal? Fazer uma lobectomia, osteotomia, tá bom? Posição Foley, né? Ou sentada também. Pode ser uma posição, principalmente para colocar dreno no tórax, né? Quando existe acúmulo de líquido dentro do pulmão. Posição de canivete, né? Ou de Krask. Procedimentos, geralmente procedimentos proctológicos, né? Existe, por exemplo, uma hemorroida. Então é essa posição aí que é para fazer a cirurgia da hemorroida. Tá bom? Não tem outra opção, não. É essa aí, pronto e acabou. Tá bom? E, bem, chegamos aqui à parte final. A gente viu hoje, né, basicamente as principais cirurgias, quais são os tipos de cirurgia que existem, e também em relação no que se refere às técnicas, né, de posições. Bem, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado ao máximo. Amanhã a gente já inicia um outro tema, tá bom? Vou deixar o link também do slide para vocês possam visualizar o slide. É um slide que eu utilizei aqui muito bom, tá? De uma professora de outra universidade, mas que é perfeitamente adequado a esse tema, ok? Bem, espero vocês na nossa próxima aula e tchau, tchau.